Olá, eu não sou o Felipe Neto reagindo a memes divertidos do Twitter, meu nome é Igor e este não é um vídeo de treta. O objetivo deste vídeo é acrescentar o debate que está tendo sobre algumas posturas do Monark no Flow Podcast e como está relacionado com ética, responsabilidade e o conhecimento científico atual. Uma espécie de carta aberta. Os cuidados que eu vou tomar é de diferenciar minha opinião de estudos, botar as referências e me comunicar da maneira mais não violenta que eu conseguir. Vamos pro vídeo. A gente não gosta disso, na verdade, Sky. Agora a gente gostaria que aqui fosse uma conversa de botequim. Mas não é um botequim. Porque tem uma multidão vendo lá fora, cara. Isso aqui, querendo ou não, você sendo formado ou não, isso aqui é um programa jornalístico, porra. Eu não gosto disso. A forma do programa é de conversa livre, ok, não tem problema. Mas é um programa jornalístico. Precisa ser, a gente não pode ser só dois moleque idiota. Eu sou meio idiota, na real. Foda-se, mas um programa jornalístico tem uma multidão vendo. Tem uma multidão Tá vendo. vendo o BBB também. O BBB é um programa jornalístico. Não é uma conversa de botequim, porra. Então, tudo que se fala aqui tem uma responsabilidade, sacou? O Monark tem um podcast que alcança milhões de pessoas todo mês. Lá ele entrevista dezenas de pessoas e, inevitavelmente, forma bastante opinião. Desde os behavioristas até Noam Chomsky, e quem conhece um pouco do mundo acadêmico sabe que uma briga intensa lá. Se tem um assunto debatido, é como a mídia é um agente de controle do comportamento. Ou seja, como a agência midiática pode manipular o nosso comportamento, pode alterar a maneira com que a gente age. Esse capítulo desse livro, com a participação de um dos behavioristas mais famosos que já existiram, logo quase ninguém conhece ele, o Todorov, discute o que é uma agência de controle e o poder que a mídia tem sobre o comportamento humano. Somado a isso, o Nobel de Economia nos conta muito sobre como a tomada de decisão funciona, como o julgamento funciona. Daniel Kahneman, PhD em Psicologia, em colaboração com seu amigo Amos Tversky, pesquisador de economia, revolucionaram a economia comportamental. A investigação dos dois consistia no seguinte pressuposto. Por anos, de maneira bem simplista, a economia partiu do pressuposto que chamávamos de homem econômico. Ou o homem vai tomar a melhor decisão possível sabendo de todas as informações. O único problema é que esse pressuposto não tinha comprovação empírica robusta. Então, depois de anos de pesquisa sofisticada, os dois amigos publicaram em 1974 um livro que mudou a maneira como a gente pensa. Julgamento sobre incerteza, heurísticas e vieses. Kahneman resumiu tudo o que ele estudou sobre julgamento e tomada de decisão no livro Rápido e Devagar, Duas Maneiras de Pensar, o mais citado no Nerdologia, inclusive. E a parte 2 desse livro é apenas sobre heurísticas e vieses, que é o que eu quero falar sobre o Monark. Heurísticas, trocando em miúdos, são atalhos que a gente usa para tomar decisões. Sem pesquisar no Google, seja ético e honesto, me responda. A maior árvore do mundo tem mais ou menos de 35 metros. Se não souber, pode chutar. Agora me responda, a maior árvore do mundo tem quantos metros? Pode chutar. Essa é a heurística da ancoragem. Basicamente, ao apresentar a pergunta com o número 35, os 35 metros, você de maneira rápida e intuitiva ancorou o resultado. Então, quem não sabe que a maior árvore do mundo tem cerca de 128 metros, tende a estatisticamente chutar perto do número 35. Então, por isso, ancoragem. Afinal, a espécie humana não tem muita noção de tamanhos, de proporções. A gente não sabe o quão grande é a diferença entre 1 milhão e 1 bilhão, por exemplo. Se você trabalhasse ganhando 30 mil reais por dia, por exemplo, por 30 anos, ininterruptamente, sem férias, sem ficar doente, sem descansar, por 30 anos todo dia, você ainda não teria 1 bilhão de reais. Outro termo importante são os vieses. Para tentar explicar melhor, eu vou abrir mão do Kahneman e lançar mão do Pinker. No livro que estou lendo atualmente do Pinker, O Novo Iluminismo, ele tenta defender a razão, a ciência e o humanismo secular. Ele faz isso no estilo Pinker de ser, com dados e evidências exaustivas. No capítulo 13, sobre terrorismo, Pinker traz dados esclarecedores sobre a mídia e terrorismo. Basicamente, ele traz todas as mortes registradas por terrorismo no mundo, cerca de 36 mil.
E também ele traz todas as mortes no mundo, por qualquer causa, que dá cerca de 56.400.000. Pinker argumenta que é impossível representar isso num gráfico, pois os espaços para os números do terrorismo seriam menores que de um pixel. E de fato, se dividíssemos as mortes por terrorismo por todas as mortes, daria 0,00068, ou 0,00068%, o que é muito baixo, nem dá para imaginar o quão baixo isso é. O que eu tô querendo dizer então? Em 2015, um americano tinha probabilidade 350 vezes maior de ser morto por homicídio registrado em boletim policial do que por um ataque terrorista. Embora o terrorismo represente um perigo minúsculo em comparação com outros riscos, cria pânico e histeria descomunal. O terrorismo moderno é um subproduto do alcance colossal da mídia. Trocando em miúdos, não importa apenas o que é comunicado em si, mas como é comunicado e também para quantas pessoas isso alcança. Por outro lado, as coisas ficam ainda mais preocupantes quando a gente vê os dados, por exemplo, da população carcerária do Brasil e compara proporcionalmente com a população geral. Por exemplo, você sabia que a população carcerária da Bahia é quase 90% preta e parda? Isso consta no relatório oficial. Pois é, isso é desproporcional, é gritante, é um dado esfregado na nossa cara. E eu não vou dar explicações históricas e culturais, tem mais gente competente para explicar isso do que eu. O que eu quero mostrar é que dados objetivos apontam claramente para um racismo estrutural. Algumas coisas não se explicam por a lógica pura e simples, pela aparência superficial da realidade. E por isso que tem o conhecimento acadêmico. E sabendo de tudo isso, Monark, até que ponto vale a pena manter o discurso, nada importa e todo mundo vai morrer? O meu argumento vai em complemento do que Rogério Skylab falou no próprio Flow Podcast. O Flow, por mais que tenha uma proposta descontraída e despretensiosa, alcança e forma inevitavelmente muita opinião. Isso porque a mídia tem esse efeito no comportamento humano. A gente funciona assim. Isso não é o que eu acho, é um fato. Fora isso, a gente não faz julgamentos de maneira racional. A gente passa por muitos vieses e muitas heurísticas, que são rápidas, intuitivas e bem pouco lógicas. Discutindo essas referências, que estão todas na descrição, repito, para quem quiser se aprofundar e conferir, não precisa acreditar em mim ou no que eu digo, quis mostrar que, independentemente da vontade ou da intenção do Monark, ele tem responsabilidades sobre todas as pessoas que estão ouvindo ele. Eu aqui no YouTube, por mês, alcanço, menos de 10 mil pessoas. Mas no Flow, eles alcançam, por baixo, 8 milhões de pessoas ao mês. Sabendo de tudo isso, a decisão de reproduzir discursos que podem e vão resvalar no bem-estar, na qualidade de vida de muita gente que está lutando para sobreviver em temas como corona e racismo, que tem muita gente competente falando sobre isso. Deixando aqui a referência, o Átila está mostrando dados incríveis sobre corona. E não precisa acreditar nele, é só conferir as fontes. E a Natália Neri também está fazendo um trabalho incrível sobre o racismo. E tem muitas outras referências, mas fica aqui essas duas. Sabendo de tudo isso, a decisão de reproduzir discursos, a decisão de falar ou não, e de dar espaço ou não para pessoas falar sobre algumas coisas e outras não, torna-se um compromisso ético. Mano, estamos vivendo aí, é um ano, é a nossa vida, tá ligado? A gente tem que... Mano, os velhinhos vão morrer eventualmente, tá ligado? O que a gente pode fazer? Como assim? Os velhinhos vão morrer, mano. Tipo, as pessoas que estão no grupo de risco, né, que são os idosos e pessoas... Eles, tipo... Não é o corona que tá fudendo eles, é a vida que tá fudendo eles, mano. A vida fode as pessoas morrem, é isso. Não, as pessoas morrem, mas aí se a gente tiver como tratá-las, morrem menos. Sim, mas, pô... Tipo... Você toparia... Tá falando pau no cu de velhinho, cara? Não, eu tô falando que a vida é cruel e é isso, tá ligado? Como assim? A vida não é, tipo... Sofrer, viver, sofrer. Viver, sofrer, não é isso? Tipo, se você ia topar ficar 20 anos em isolamento, sem sair de casa, pra proteger 0,5... Meu nome é Igor, o vídeo de hoje fica por aqui. Não esqueça de se inscrever e deixar o gostei. Espero que esse vídeo chegue a quem está assistindo com uma crítica construtiva a algumas posturas específicas do Monark. Tanto que nem falei dele como pessoa, ou da história dele, ou do passado dele. Não é o Monark em si como pessoa, que nem conheço, mas gostaria muito de trocar uma ideia. É sim as posturas. Então, quem puder manda pra ele, marca
ele nas redes sociais para chegar até ele. Tô aberto a comentários e críticas construtivas aqui embaixo. Projeto Não Freud tem uma campanha de financiamento online no Catarse, financiamento coletivo, em catarse.me/nãofreud. A partir de R$5 já dá pra participar e você tem acesso a uma artezinha, ao grupo do Zap e algumas coisas exclusivas. Você não faz ideia de como ajudando você ajuda e motiva a continuar o projeto. Então as referências estão aqui embaixo, indica a Natália Neri e o Átila, que não precisam da minha indicação, são bem mais conhecidos que eu, mas fica aí. Todas as referências estão embaixo, não deixe de conferir. Muito obrigado.